Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde Coletiva, Informação, Orientação e Cuidado, uma produção do mestrado em Saúde Coletiva da Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Eu me chamo Harika, sou nutricionista e sou mestranda em Saúde Coletiva. Oi, eu sou Luciana, dentista e mestranda em Saúde Coletiva. Você tem diabetes ou conhece alguém que tenha essa condição? Bom, é bem provável que sim. O diabetes mellitus tipo 1, ele é a forma mais comum de diabetes na juventude. E para conviver com essa condição, é necessário alguns cuidados. Dentre eles, a alimentação, a atividade física, a questão da aplicação das insulinas, a própria monitorização quanto aos níveis de glicose. Enfim, são muitas as questões que a gente tem que levar em consideração no cuidado de crianças e adolescentes com diabetes do tipo 1. O apoio, ele é essencial. Então, tanto o setor da família quanto outros setores sociais, eles são essenciais para que haja realmente a promoção e o cuidado que essa criança e esse adolescente, eles precisam, para que o tratamento ele seja realmente eficaz. A escola, ele é um ambiente onde essas crianças e adolescentes, eles passam a maior parte do dia. E muitas vezes é um desafio, tanto para eles, para manterem o tratamento de uma forma bem adequada, quanto para os profissionais, os professores, servidores das escolas e para os pais, para aprenderem a orientar, né, e auxiliar no cuidado, no manejo dessa condição. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. E para falar sobre esse trabalho, a gente convidou a professora Deise Maria Vargas, e a sua orientanda, a mestranda Mayra dos Santos, né? E é sobre a dissertação da Mayra que nós vamos conversar hoje um pouquinho. Meninas, a gente já faz de costume o pedido para que as nossas convidadas elas se apresentem, né? Falem um pouco sobre a formação de vocês, as áreas de atuação. Então fiquem à vontade e desde já agradeço muito a aceite pelo convite. É um privilégio tê-las aqui com a gente. Então, Mayra, queres começar, Mayra? Posso começar? Eu sou nutricionista, formada desde 2018 pela FURB e hoje eu tenho dedicação exclusiva no mestrado, né? E sou orientanda da prof. doutora Deise na linha de promoção à saúde, integralidade e cuidado. Bom, eu sou Deise Maria Vargas, né? Como a Harika já falou meu nome. Eu sou médica pediatra com especialização em endocrinologia infantil. Sou professora da FURB há 24 anos. Eu fiz mestrado e doutorado na área de endocrinologia pediátrica. E hoje, além de dar aula na graduação, eu dou aula no mestrado em saúde coletiva e a gente trabalha bastante, né, nos nossos trabalhos, tanto em relação à extensão quanto em relação à pesquisa, com crianças e adolescentes com diabetes e com obesidade. E hoje, especificamente, o tema vai ser crianças e adolescentes com diabetes. Então, para contextualizarmos a Prof. Deise, eu gostaria de saber um pouquinho o que é diabetes mellitus tipo 1, né? E se poderia falar dos sinais, sintomas de diagnóstico, né? Para que os pais se identifiquem com esses sinais e sintomas, podem levar devam, né? Levar os seus filhos para uma avaliação. Bom, então, primeiro vamos definir um pouquinho o que é a doença, né? Que é o diabetes tipo 1. Então, diabetes tipo 1, o nome já diz, é tipo 1, né? É um dos tipos de diabetes e como a Harika já falou, é o principal tipo de diabetes na infância e na adolescência. Então, esse tipo de diabetes, ele se caracteriza por uma falência do organismo de produzir insulina. Então, devido a um processo de autoimune, o que seria autoimune? É o organismo produzindo anticorpos contra o próprio organismo. Então, existe um processo autoimune do pâncreas, né? O pâncreas é o órgão que produz insulina, então, anticorpos, eles vão nas células produtoras de insulina lá no pâncreas e destroem essas células. Então, progressivamente, as crianças e adolescentes com diabetes, elas perdem a capacidade de produzir insulina. Aí elas ficam com deficiência de insulina. E aí, em função disso, o açúcar no sangue sobe de forma crônica. E aí vão aparecer os sintomas, né? Quais são os sintomas? Os mais frequentes são os 4 P's que a gente fala, né? Primeiro P, poliúria, que é o excesso de urina, né? Então, tecnicamente, a gente chama de poliúria. A polidipsia, que é o excesso de sede, né? Tecnicamente, a gente chama de polidipsia.
a perda de peso e a polifagia, que é o excesso de fome. Então, são os 4 P's. Então, crianças que perdem peso, tomam muita água, fazem muito xixi, têm muita fome. Então, apesar de ter fome, elas perdem peso, são os sinais clássicos do diabetes tipo 1. E aí, o diagnóstico, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer o diagnóstico dosando o açúcar no sangue, né? E aí, se o açúcar no sangue, em qualquer momento do dia, estiver acima de 200, mais esses sintomas, a gente consegue fazer o diagnóstico de diabetes. E aí começa o tratamento, né? Que a Harika comentou, as bases do tratamento, né, Harika? Tem que ser que tem uns pilares, né, do tratamento que envolvem. O projeto, ele visa dar importância, né, importância devida ao gerenciamento do diabetes mellitus tipo 1 durante o horário escolar. Né, e também dá importância, questão do conhecimento dos professores, dos servidores, para que eles possam dar esse cuidado. E aí surge a dúvida, né? Como que foi a questão da grande pergunta de pesquisa, né? Como foi que vocês levantaram, então, essa demanda, observaram que havia essa demanda aqui no município de Blumenau, e qual que é o objetivo do projeto? Posso começar, Maia? Pode. Vocês podem escolher quem fala, a gente não vai direcionar. Porque a ideia é antes da Mayra, né? Então, assim, a Mayra entrou no processo. Então, assim, aqui na FURB nós temos um projeto de extensão que ele tem mais de 20 anos, que é o projeto de extensão Doce Alegria, que tem como público-alvo crianças e adolescentes com diabetes tipo 1. E um dos principais objetivos é fazer educação em saúde para essas crianças, esses adolescentes e os familiares, né? Eu participo do projeto há 16 anos. Então, nos últimos anos, o que nós percebemos? A gente percebeu, eu vou te dizer, nos últimos anos, foi talvez 2018, a gente começou a perceber, 2017, 2018, dificuldades do manejo no diabetes no ambiente escolar. Então, algumas crianças não conseguiam efetivar o seu tratamento no ambiente escolar. E aí a gente ficou pensando, né, o que poderia ser feito, né? A gente estudou um pouquinho e a gente viu que havia... então, na literatura, o que a gente identificou? Que os conhecimentos em diabetes, né, por parte dos professores, eles eram limitados. A gente até entende por quê, né? Porque eles são professores, eles não são profissionais da saúde. E aí, isso, né, parecia ser uma limitação ao acolhimento adequado e ao apoio adequado das crianças com diabetes durante o horário escolar para a efetivação do tratamento, né? Paralelo a isso, o tratamento mudou nos últimos anos. Então, a gente tinha um tratamento antes caracterizado por poucas aplicações de insulina durante o dia, né? E com o avanço da ciência, né, e o avanço dos dispositivos de tratamento e das novas insulinas e do conhecimento científico, o tratamento mudou. Então, as crianças com diabetes tipo 1 e adolescentes também, eles fazem mais aplicações de insulina por dia. Então, pelo menos 5 aplicações, né? Então, dessa forma, o tratamento entrou para a escola. Então, durante o horário escolar, ele precisa fazer monitoramento e aplicação de insulina, o que antes era restrito à casa. Né? Então, isso, junto com a questão da conhecimento limitado em diabetes dos professores, que é compreensível, dificultou, né? Dificultou a efetivação do tratamento. Tá? E hoje, como seria o conhecimento sobre esses servidores das escolas do município de Blumenau? Você tem essa informação de algum dado? Como é que está sendo esse processo? Deixa eu voltar para complementar o que eu falei, né? Então, em função disso, daí eu já chego ali, né? Em função da limitação do conhecimento, né? Por não ser profissional da saúde, da necessidade da criança fazer procedimentos dentro da escola, elas estavam deixando de fazer o tratamento e, consequentemente, prejudicando o controle da doença, né? E aí, uma outra observação que a gente teve foi que as crianças com o melhor acolhimento da escola para realizar o tratamento na escola eram crianças cujos professores ou algum profissional da escola
ou tinha diabetes ou tinha algum familiar com diabetes. Então, eram profissionais que já tinham contato e, portanto, conhecimento em diabetes. Para fazer toda a diferença, né? Isso. Aí veio a ideia, né, de fazer um curso de formação para os professores, porque eles não têm essa formação, mas a gente pode favorecer isso. E aí veio a ideia de fazer o curso, né? E aí é que entra a Mayra. Aí é onde entra a Mayra. Seria o objetivo, então, da sua dissertação de mestrado, é isso? E aí, só para complementar, aí a questão do conhecimento, tem um trabalho que foi feito de TCC de umas alunas de nutrição que avaliaram só uma escola de Blumenau, que daí a Mayra pode comentar, porque tu leu o trabalho, né, Mayra? Ele identificou pouco ou quase nenhum, né, conhecimento sobre diabetes. E daí, enfim, com essa proposta que a Daisy fez, quando eu entrei no mestrado, né, a gente começou a pesquisar também em outros lugares se existia essa formação, né? E existe, de fato, em outros países, né? Mas são poucos estudos, 4, né, Daisy? 4 um iniciativas no Brasil e iniciativas em Portugal. E só que eles também não avaliam a repercussão, de fato, né? Então, eles avaliam só o processo de conhecimento antes e depois, mas não avaliam a repercussão. Então, o diferencial da nossa pesquisa, minha e da Daisy, é que daqui a 6 meses eu vou ligar para os professores que participaram para ver se, de fato, melhorou a condição, né, de apoio das crianças nas escolas dos participantes da formação, né, que aconteceu agora em setembro. Muito interessante. E eu tive o prazer de ler o seu projeto, né? Tu mandou ler o projeto na íntegra e ver ali um pouco como que foram os encontros para essa formação. E uma coisa que chamou bastante a atenção é até no cuidado, que é importante a gente frisar aqui, das metodologias que foram usadas para passar o conhecimento, ensinar, né, os professores, os servidores que fizeram parte dos encontros. Sim. Percebi ali que vocês usaram muito a questão da participação ativa, uma coisa muito dialogada. E aí eu queria saber como é que foi os encontros, né? Quais foram as principais percepções, você que teve essa experiência, né, de como mestranda, tá fazendo esse processo de uma formação muito importante a nível municipal. Quais foram, assim, a sua experiência, né, o seu ponto de vista, e se você pudesse já trazer algumas percepções iniciais, a professora Daisy também. Eu acho que antes de tu responder, Mari, a gente vai contextualizar o que a gente fez, né? Então, assim, qual foi a proposta? É importante. Sim, então, a gente identificou a necessidade da formação, e aí, então, a gente fez um projeto de formação, e aí, aí a Mayra entra na avaliação da formação. Então, a gente quer fazer a formação que nós já fizemos e avaliar, né, como foi a formação. Em relação ao conhecimento dos professores, se melhorou com a formação, né? E se vai haver repercussão lá no dia a dia na escola, né? Que, como a Mayra comentou, esse é o diferencial, porque as outras iniciativas, elas avaliaram o conhecimento antes e depois, né? Pré-teste e pós-teste. E avaliaram também a formação em si, que a gente também avaliou. Aí a gente quis avançar um pouquinho, a gente quer saber o que vai acontecer daqui a 6 meses na escola, se ajudou no dia a dia de lidar com a criança com diabetes na escola. Né? E que realmente, como a Mayra colocou, é o diferencial, né? Porque é saber se realmente o objetivo ele foi na prática. Exatamente, chegou na prática. Chegou na prática. Se a comunidade se beneficiou de todo esse trabalho por trás. Então, pode falar tuas percepções. As percepções. As percepções. Isso acontece. A gente vai conversa aqui, conversa ali. A memória de percepções. A gente fez uma construção bem coletiva, na verdade, da metodologia, né? Porque a gente levou para a reunião de grupo de pesquisa e, na verdade, a prof, ela já vem usando nas aulas dela a metodologia ativa e acredito, né, que é uma boa experiência e também ela é recomendada na educação permanente em saúde, né? Então, ela tem que ser bem dialógica, tem que ter bastante atividade, tem que ter roda de conversa. Então, tem que partir da teorização para depois a prática, né? Para ver também se eles aprenderam com a construção ali de informação conforme a realidade. E foi isso, basicamente. Foi bem interessante. E os resultados preliminares, a gente fez 2 resumos, eu e a Daisy, né?
E a gente já conseguiu visualizar, assim, a avaliação por si só e a própria metodologia, que no questionário tem a opção, né? O que você achou da metodologia? Tem alguma coisa para melhorar, alguma sugestão? E todos eles super elogiaram, assim, não teve muita... Só pediram para estender, né? Para estender para toda Queriam a mais. rede, eles queriam mais. Então, é bem Importante. interessante os resultados já preliminares. Então, dali vai ser muito o fruto de muitos artigos, provavelmente, né? Vai. E já tem frutos. Sim, E já já tem tem, frutos, né? né? Porque Mas- já tem um produto nesse processo todo ali, já tem um produto, Sim. que é a cartilha, né? A cartilha com orientações sobre o manejo de diabetes mellitus. Gente, olha que linda. Eu disse, Mária, traz a cartilha para mostrar, porque ela é realmente muito, muito bonita. E bem didática, E né? bem didática. E como foi o processo de criação, de desenvolvimento da cartilha? Como foi? 7 meses de trabalho. 7 meses de trabalho. Um filho, né? Prematuro. Foi um dos filhos. 7 meses de trabalho, mas por isso que ele ficou bom, né? É. Sim. Porque foi um trabalho, assim, desenvolvido pelo grupo, muitas mãos e com muito cuidado, né? Então, tudo que está aqui foi pensado, milimetricamente pensado, né? Sim. É difícil, assim, elaborar um material para um público que não é o público que você está acostumado a escrever. Porque a gente não escreveu para profissional de saúde, né? Então, a gente teve que, assim, que ter muito cuidado com a linguagem. Deixar uma linguagem acessível a quem não é da área da saúde e eliminando ou esclarecendo todos os termos técnicos para que ela fosse acessível e compreensível para o público-alvo que a gente pensou, né? E ficou boa, os professores elogiaram, Elogiaram né? bastante. Disse que foi bem fácil de compreender, estava bem claras as informações que a gente quis passar. Isso é muito importante, porque, né, querendo ou não, a gente sabe que o apoio precisa vir de todos os núcleos que a criança e o adolescente ele tá inserido, né? Todos Sim. os meios. E tendo esse diferencial, porque, gente, se a gente coloca no Google, a informação tá ali, mas de uma linguagem fácil, acessível, que uma mãe pode ler e entender, o próprio adolescente possa fazer uma leitura e conhecer mais, né? E se autoconhecer agora com as suas novas demandas, é mais difícil da gente encontrar. Sim. Né? Então, eu achei muito legal a questão da cartilha, tanto por essa questão mesmo de papel social, porque ela, Sim. a meu ver, tá? Podem até me corrigir, mas ela engloba bem tanto os setores da saúde quanto da educação, né? Num propósito... Sim, esse era o propósito. Ele é um material de apoio da formação. Com ele sozinho ainda ficam muitas dúvidas, né? A gente tirou bastante dúvidas depois que eles levaram para casa e sentou, né? E sentaram para ler e tal. Ainda surgem algumas dúvidas. A gente até fez um suplemento que não foi publicado junto com esse, né? Vai sair uma segunda edição. Legal. Mas deixar isso de forma física nas escolas, acredito que vai fazer bastante diferença já, né? Até porque o professor ele não tem que esperar o aluno com diabetes chegar em sala, né? Ele já vai estar preparado para isso, né? Sim. Isso é muito importante. Essa cartilha, apesar de a gente ter colocado aqui de apoio para profissionais de educação, ela está numa linguagem que serve também, como a Harika falou, para um adolescente ler ou para os familiares lerem, né? Ele está específico para a educação porque a gente colocou no contexto da escola. Então, quando a gente fala de atividade física aqui, a gente fala da atividade física no contexto da escola. Né? Quando a gente fala de situações especiais, a gente fala de situações especiais no contexto escolar. Né? Mas tem bastante informação que também serve para os familiares ou até para o público em geral, para o público em geral que queira se informar sobre o diabetes. E ela está disponível na biblioteca da FURB. Né? Então, quem quiser ter acesso, é só entrar na biblioteca da FURB, o link vai estar lá, o material também, né? E a gente já está pensando na segunda edição, né? Melhorando a segunda edição. E eu acho que vale a pena lembrar que esse material é um material de suporte teórico do curso, porque o curso ele foi pensado e executado utilizando a metodologia da problematização, né? Então, a gente observa a realidade, parte da realidade, observa a realidade, identifica os pontos-chaves, né, da realidade que precisam de estudos e soluções
estuda, vai para a teorização, que é o estudo, e a teorização, né, o suporte para a teorização foi a cartilha. Então, aqui a gente sistematizou as informações sobre diabetes tipo 1, né? E tem também o referencial teórico, tá no final, para quem quiser aprofundar. E depois, então, a gente vai descendo, né, o arco da metodologia de problematização. Então, depois do estudo ou da teorização, você pensa em hipóteses de solução, né, para os pontos-chave identificados a partir da realidade, que geralmente a gente identifica a situação-problema que quer resolver, e aí propostas de solução. Então, esse material deu suporte à teorização, a parte de estudos da formação. Isso. E ele, pra gente ter ele impresso, tá? Que, né, a gente sabe que os recursos são, às vezes, meio limitados. Sim, entendemos. A gente submeteu também o nosso projeto no edital da Fritz Miller. Isso era uma outra coisa que eu ia destacar. Vale a pena. É o edital de projetos de educação para transformação social, alguma coisa assim. Não lembro direito o nome do edital. Mas a gente ganhou o recurso financeiro, né, para disponibilizar ele impresso mesmo para a rede. Muito bom. E também outros materiais, né, para formação. Muito bom. É bom ter esses apoiadores. Sim. Recursos financeiros é importante. São importantes para A FAPESC também, então... A FAPESC, o apoio da FAPESC, que paga a bolsa de pesquisa da Mayra, né? E apoio da Fritz Miller, que pagou o apoio financeiro que nós utilizamos para a impressão das cartilhas e para adquirir os tablets para a coleta de dados. E para executar também a formação, porque tinha quiz, né? Eles tinham que responder alguns questionários pré e pós-formação, então eles faziam pelo tablet, né? Porque nós fizemos tudo nas plataformas digitais. Tecnológico, do jeito que adolescente e criança gosta, né? Partiu pro tablet. Muito legal. O papel não dá mais. E é uma... Sim. A Mayra não falou, né? Ela já submeteu um resumo no evento que vai ter lá no PPGE da educação, né? Educação, no E programa foi de aceito. Legal. Já foi aceito Que para bom, apresentar. que Como é que é o nome maravilha. do evento mesmo, Mayra? Eu esqueci, mas é de estudos comparados na educação, do professor Lamar ali no PPGE. Que maravilha. Daí já tem os resultados preliminares de conhecimentos, a gente fez um recorte, né, então os resultados, então tem comparação do antes e depois, se avançou ou não os conhecimentos. A gente sempre gosta de destacar aqui, né, pelo menos trazer como uma pauta de debate, o papel, né, e a importância da universidade, nós aqui enquanto FURB, prestando serviços, né, e levando os assuntos que a gente pesquisa dentro dos programas de mestrado, no nosso caso de saúde coletiva, para a comunidade. Né? Então, eu também lendo lá o seu projeto, eu percebi muito essa questão que foi falado em vários momentos de integralidade do cuidado, a questão de intersetorialidade, né? De fazer realmente com que houvesse articulação entre setores. E aí surgiu a dúvida, como que foi esse processo e qual que é a importância para Blumenau de um projeto como esse que vocês desenvolveram e como tem sido essa articulação? Vocês já falaram que tiveram apoiadores, né? Mas como foi essa articulação também com os outros setores daqui de Blumenau? Quer começar, Daisy? Porque essa articulação já vem de antes? Bem, Mas aí... então, assim, a articulação, ela vem do projeto de extensão. Né? Então, como a gente faz o projeto de extensão, como eu falei, tem mais de 20 anos, né? Eu estou há 16 anos no projeto de extensão. E nas últimas edições, a gente começou a desenvolver ações nas escolas. Então, a gente já tinha uma aproximação com as escolas, ou seja, com a Secretaria de Educação. Antes era uma articulação com uma escola específica, né? Aí depois, em função de uma demanda grande de ações, de projetos de extensão da FURB nas escolas, então foi feito uma articulação com a Secretaria de Educação.
Então, em 2019, se eu não me engano, em 2019, então a FURB fez como é que eu vou explicar? Um documento único, né, de colaboração, de articulação com a Secretaria de Educação para que os projetos de extensão pudessem ser desenvolvidos dentro das escolas. E aí isso permitiu esse diálogo com a educação. Então, o nosso contato é com o contato que a gente fez na Secretaria de Educação para construir essa formação foi com a responsável pela saúde do escolar. Então, através dela, a gente levou a proposta, essa proposta foi para o colegiado da Secretaria de Educação, o colegiado aprovou, e aí voltou para nós, não, vocês podem fazer. Aí a gente fez, eles gostaram da proposta, e aí a Secretaria de Educação, né, através da saúde do escolar, fez os convites, então a sugestão foi, inicialmente a gente queria fazer por escolas, onde tinham crianças com diabetes, né? Então, capacitar aquela escola específica. Aí ela sugeriu fazer com os coordenadores ou os diretores, que são as pessoas que estão na gestão da escola, né? E depois, e aí eles poderiam ser os multiplicadores dentro da escola, a gente abrangeria mais escolas. E aí a proposta ficou, então, de chamar os coordenadores pedagógicos ou os diretores para fazer a formação. E foi assim que foi feito, né? E foi bom, porque a gente daí atingiu mais escolas, né? E aí elas foram as multiplicadoras dentro da escola, da formação que elas tiveram. A ideia cresce, né? Não Cresce, fica só naquele número que participou da formação, mas a ideia já é expandir, né? E multiplicar o conhecimento que foi E aí, ali. Logo depois, no mês de setembro mesmo, elas tinham a parada pedagógica, elas chamam, né? Que é onde eles se reúnem para fazer planejamento. E aí já aproveitaram a parada pedagógica para falar da formação, para distribuir os materiais. Já ajudaram na divulgação também. Compartilharam a cartilha online. Isso é o bom de parcerias, né? E nos convidaram para participar. Eu fui num CI, né, no Centro de Educação Infantil, onde tinha uma criança com diabetes, participar da parada pedagógica, para eles tirarem dúvidas em relação aos cuidados da criança. Foi bem interessante. A professora Luciane, né, que é a coordenadora do projeto, foi numa outra escola. E é isso. Então, a gente está aqui tentando ajudar, né, essas crianças a gerenciar melhor o diabetes no horário escolar através de uma formação com os professores. E eu acho que vai ajudar bastante, né? Pelos resultados preliminares. Bem bom. Daqui a pouco já vai estar defendendo, já vai estar passando o resultado da avaliação, né? E aí o que a gente entrega para a sociedade é respostas às suas demandas, né? Então, assim, o que a gente percebeu? Uma demanda específica de cuidado em diabetes durante o horário escolar, né? E aí, para isso, tinha que ter para tu sanar essa demanda, surge outra demanda, que é a formação dos professores. Então, a gente articulou e atendeu, né? Com uma mesma ação, a gente atendeu duas demandas, né? E é bem importante, assim, pensando assim em relação à saúde das crianças com diabetes. Aquela injeção que ele não consegue fazer na escola faz falta no controle metabólico dele. E quanto mais tempo ele fica fora do controle metabólico, da meta do controle metabólico dele, maior o risco dele vir a ter problemas de complicações crônicas do diabetes na vida adulta. Então, aquela injeçãozinha que ele precisa fazer todo dia na escola é essencial para o controle. Não é uma coisa pequena, é uma coisa muito importante. Né? E eu acho que isso a gente conseguiu deixar claro na formação. Né? A criança precisa daquele tratamento durante o horário escolar também. Não dá para omitir aquela injeção, entre aspas, né? Sim, não. E tanto precisa como é direito dela de ter esse cuidado no ambiente escolar, né? Mais um diferencial desse trabalho, porque como a Mayra citou, são poucos, né? Então, que fizeram essa questão da formação, de avaliação. Então, para Blumenau, eu desconheço se já houve algum. Não houve. Né? Não, é a primeira iniciativa. Na verdade, a gente descobriu 4 iniciativas, né?
uma no Brasil, 2 no Brasil, né? E as outras em Portugal. Uma em Portugal e uma as 2 outras são em Portugal? Em Portugal. Olha só. E o que mais que eu ia Portugal falar? e França. Uma na França, 2 em Portugal e uma no Brasil. E as metodologias utilizadas uma utilizava a metodologia da problematização, né? Isso. Aquela que foi feita no O resto não determinava, Brasil. assim, mas... E o que mostram esses trabalhos? Que o conhecimento evolui mesmo, ele melhora o conhecimento em diabetes. E junto também melhora a segurança para ajudar essas crianças no gerenciamento do diabetes durante o horário escolar. Que é compreensível, né? O que a gente conhece, a gente fica mais seguro, Se né? não tiveram isso, né? Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi muito gratificante, né, essa conversa. Eu acredito para quem tá ouvindo vai ser muito esclarecedor também, né? Harika, queres dar o recadinho pro pessoal? Parabéns, Mayra. Primeiro vou agradecer, né? Parabéns, Mayra, pelo seu trabalho. Obrigada. Sei que deve ter envolvido muitas noites, muitos dias, né, na escrita. Parabéns, professora Deise, também pela orientação. Obrigada novamente por vocês terem aceitado o convite. É um privilégio pra gente, como a Luciana já bem colocou. Ficamos por aqui com mais um episódio do podcast Saúde Coletiva, Informação, Orientação e Cuidado. Lembrando que a cada 15 dias temos episódio novo, com temas diferentes, profissionais de diversas áreas. E enquanto você espera o nosso próximo episódio, nos siga nas redes sociais, @ppgsc. Até mais!